Bom dia, dia bom. Esse é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremos-nos nele. Você deitou, dormiu, está aqui, acordando para o propósito porque o Senhor te sustentou. Portanto, seja grato, celebre. O propósito de Deus está de pé. Você que me assiste neste momento, aí do outro lado da telinha, você é propósito de Deus. Bem-vindo ao Acordando para o Propósito. Segunda a sexta, 6 e 7 da manhã, nós estamos aqui para poder nos encontrarmos, ainda que de maneira online, ainda que pelo meio digital. É uma maneira de nós compartilharmos a palavra de Deus e também compartilharmos um momento junto aqui para poder nós refletirmos. Eu quero pedir para você que ainda não é inscrito no canal que você faça sua inscrição. Eu recebo, às vezes, algumas mensagens do pessoal dizendo: olha, ganhou aí um inscrito, já estou aqui, já me inscrevi, maravilha. Mas sempre temos pessoas que nos acompanham e não fazem inscrição. Então fica aqui a ênfase e o reforço nessa mensagem para você se inscrever no nosso canal, acionar o sininho das notificações, curtir, comentar e compartilhar. Isso é muito importante. E que bom que você que já é inscrito, você continua aqui partilhando da palavra de Deus através dessa interação. Isso é muito interessante, isso muito nos alegra, isso valoriza cada dia mais o trabalho que nós desenvolvemos aqui. Além do que, nós estamos aprendendo a palavra de Deus. Isso é excepcional. Como digo todo dia também para você, você que está aí tomando seu café, ou você que está se arrumando para poder ir para o trabalho, então fique tranquilo. Se você não puder parar de frente à Smart TV, em frente ao celular, ao computador, vá ouvindo enquanto nós conversamos aqui. Nós estamos encerrando o mês de julho, o mês que nós falamos sobre oração. E uma tona aqui dentro do nosso programa foi que nós aprendemos literalmente sobre oração e praticamos ações sobre oração. Fazendo o quê? Orando. Diariamente, nós oramos. Às quintas-feiras, que é o dia que você coloca o seu pedido de oração, a gente também ora. Na sexta-feira, a gente apresenta os pedidos de orações. Mas hoje é o dia do encerramento do mês. Que reflexão você faz aí do mês de julho para a sua vida? Você acha que foi um mês produtivo para você, que você conseguiu evoluir, avançar naquilo que Deus tem para a tua vida? Te serviu o aprendizado sobre oração? Certamente essa temática é muito importante. E hoje eu quero que você abra sua Bíblia no capítulo de número 11 de Lucas, para poder nós lermos aqui um trecho interessante da palavra de Deus, porque embora durante todo esse mês de julho nós estivemos aqui ensinando sobre oração, eu vou querer que você atente hoje para essa palavra, a palavra ensino. Nós, quando apresentamos aqui a oração do Pai Nosso, a oração modelo, nós ficamos por mais de uma semana perpassando pelas expressões dessa oração que o Senhor Jesus ensinou, mas nós não trouxemos à tona, e eu resolvi, obviamente, trazer aqui no fechamento do Acordando para o Propósito, nesse mês de julho, desta temática que nós estamos tendo aqui sobre oração, uma ideia interessante. Mas de onde que surgiu esse ensino que nós aprendemos aqui na oração do Pai Nosso? Da onde que surgiu a pergunta? Da onde que surgiu essa indagação ao Senhor Jesus? Capítulo de número 11 de Lucas. Você que tiver com a Bíblia, você pode colocar a figurinha da Bíblia, você pode colocar eu estou com a Bíblia em mãos, você pode anotar aí também Lucas capítulo de número 11, a partir do verso 1, para poder você entender isso daqui. Basicamente, dentro dos evangelhos, nós temos textos que eles são dos evangelhos sinóticos, que eles se cruzam numa informação que condiz uma com a outra, apesar de ser apresentado por escritores diferentes. Mas a inspiração é do mesmo espírito. Diz assim: certo dia Jesus estava orando em determinado lugar. Então, o dia é indefinido, o lugar também indefinido.
Isso aqui eu atento para algum detalhe que eu já vou falar para você. Então, certo dia, Jesus estava orando em um determinado lugar. Tendo terminado, e um dos seus discípulos lhe disse, um de seus discípulos, lugar indeterminado, dia indeterminado, discípulo indeterminado. Interessante, né? Isso aqui são coisas da palavra de Deus que a gente percebe fazendo uma leitura e tendo um pouco de atenção. Certo dia, dia indeterminado, estava orando em determinado lugar. Lugar indeterminado. É um determinado lugar, mas não fala qual é o lugar. Então, é um lugar indeterminado. Um dos seus discípulos, um discípulo qualquer, não tem uma especificação, lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar. Olha aqui, atente. O que é aqui específico e definido? Jesus estava orando. Qual a ação este discípulo que não é especificado, ele vem requerer de Jesus um ensino sobre oração. Aí ele faz uma referência aqui a João, como João ensinou aos discípulos dele. E ele diz: quando vocês orarem, digam. Aí nós entraremos aqui num texto que tem ele tanto em Mateus, no capítulo de número 6, quando a gente aprendeu aqui, e também em Lucas, capítulo de número 11, nós temos essa abordagem aqui daquilo que foram as expressões que nós tratamos. Agora, veja, um discípulo, ele tem, de certa forma, uma proximidade com o mestre. Não é isso que nós percebemos? Que um discípulo ele tem proximidade com o mestre? O que mais esses discípulos eles enxergavam na vida de Jesus? Exemplos. Exemplos relacionados a algumas coisas aqui que eu posso dizer para você. Jesus estava um certo dia orando em um determinado lugar. Então, eles viam Jesus orando, sim ou não? Via. Será se eles viam Jesus curando? Com certeza. Será se eles viam Jesus agindo com ações miraculosas? Certamente. O que eu quero dizer com vocês aqui? Esses discípulos, eles poderiam fazer um pedido para que Jesus ensinasse sobre qualquer outra coisa. Não podia? Ele podia aqui, esse discípulo, chegar e falar: Senhor, nos ensina a fazer milagres. Senhor, nos ensina a curar cegos. Nos ensina a restabelecer os movimentos de um coxo. Nos ensina a trazer uma mudança de circunstância por uma ação miraculosa. Eles não podiam perguntar isso? O que eu entendo aqui? Quando um discípulo ele observa Jesus orando, ele, de alguma forma, tem um ensinamento que não é um ensinamento que necessariamente Jesus verbalizou. Antes de Jesus explicar sobre a oração do Pai Nosso, o que Jesus estava fazendo? Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Então, Jesus ele estava praticando algo. Essa prática de Jesus aqui, ela chamou a atenção. Por quê? Por certo, não é a primeira vez que o discípulo estaria vendo aqui Jesus orando. Não era uma novidade para o discípulo. A pergunta que eu faço é, olha, se esse discípulo que andava com Jesus e via Jesus fazendo maravilhas, milagres, via Jesus ensinando tantas outras coisas, e ele pede para que ensine, porque é uma marca do ministério de Jesus. O ensino é uma marca do ministério de Jesus. Mas ele não pede para Jesus ensinar sobre atos miraculosos, sobre como que cura um cego, como que cura um coxo, como muda as circunstâncias de ambiente, como acalma a tempestade, como que faz chover. Não é essa a indagação do discípulo. O discípulo, ele vai chegar e vai falar: Senhor, ensina-nos a orar. E ele ainda faz uma menção. Por quê? É uma referência aqui de João. Então, como João ensinou aos seus discípulos. Então, veja, esse discípulo de Jesus, ele tem uma referência sobre oração. Então, aqui fala que
João orava de uma maneira diferente de Jesus? Não, mas a menção do discípulo é que João ensinava seus discípulos. Então, o Senhor ensina a nos a orar como João ensinou seus discípulos. É muito interessante essa questão dos discípulos de João. Você pode até ler isso. Eles eram muito fiéis a João. João Batista era um homem que marcou uma época e ali uma figura muito emblemática. Mas ele vai reconhecer Jesus como o Messias, ele vai ser um precursor do Messias. Mas o ministério de João era um ministério fantástico. E aí esse discípulo vai falar, ensina-nos a orar como João ensinou aos discípulos dele. Então aqui a marca do que eu quero falar para você é o seguinte, olha, você aprendeu muita coisa aqui comigo, eu tenho certeza absoluta disso, que você aprendeu muita coisa sobre oração comigo aqui durante o mês de julho. Mas o aprendizado sobre oração, ele continua diariamente. E com quem você aprende mais e mais sobre oração? Você aprende com quem ora, você aprende principalmente com pessoas que têm essa prática de vida, essa consagração, pessoas que dedicam a vida também à oração, pessoas que se dedicam às disciplinas espirituais. Mas você precisa continuar aprendendo sobre oração com o Senhor Jesus. O que esse discípulo aqui nos mostra é o seguinte, olha, o mais importante aqui dessa história, a gente vendo aqui, não é somente o que ele pede que seja ensinado, mas é quem ensina, para quem ele está pedindo. Senhor, ensina-nos a orar, porque o Senhor Jesus orava. Eu entendo aqui que a vida de Jesus é uma vida de constância na oração. A vida de constância de Jesus, talvez, como nós dizemos, trouxe uma pulga atrás da orelha desse discípulo. Por quê? Certamente, se um dos seus discípulos pede para ele ensinar sobre oração, é porque esse discípulo entendia que todas as outras coisas aconteciam por causa desta consagração diferenciada de Jesus. Eu tenho certeza absoluta que, olhando esse cenário, é muito fácil de compreender isso. Como eu falei, é muito mais emblemático a realização de um milagre, é muito mais emblemática a visão de um ato miraculoso do que o simples fato de uma disciplina de oração. Mas aqui a pergunta que fica, e é o que eu reflito, e aqui eu faço uma inferência, será se esse discípulo não entendeu que tudo o que acontecia na vida de Jesus era antecedido por um tempo de oração? Era antecedido por ele estar orando, mesmo em lugares aqui que é indeterminado, um certo dia, em determinado lugar que não tem menção, os discípulos observavam a vida de Jesus. E aqui o desafio para poder nós terminarmos esse mês aqui sobre oração é o seguinte: será se temos alguém para observar acerca de uma vida disciplinada de oração? É uma pergunta. E a outra, para nós encerrarmos, é: será se a minha e a sua vida é a representatividade de um homem, de uma mulher, de um servo, de uma serva de Deus que ora? Será se alguém, assim como esse discípulo viu a vida de Jesus, orando, se consagrando, dedicando o tempo à oração, e ele ficou curioso para que fosse ensinado sobre oração, será se nossas vidas pode ser um instrumento para que alguém venha também nos perguntar? Imagina, pensa aí, você pode falar o seu nome, mas vou aqui relacionar isso comigo. É um grande prazer, por exemplo, chegar uma pessoa e falar: Pastor Edvanei, me ensina mais sobre como devo orar. Isso é algo muito satisfatório. E certamente uma pessoa, quando vem me perguntar sobre oração, e por isso que eu tenho colocado aqui como uma temática durante todo esse mês de julho, é porque muitas das vezes as pessoas pensam assim: olha, alguém que ensina a Bíblia vai ensinar de maneira teórica.
Mas quando você consegue abarcar o entendimento do que significa oração, biblicamente, teologicamente, mas também tem uma vida relacionada a esta prática, a esta disciplina, tudo é diferente. Então, o ensino da oração é diferente, porque ele pressupõe uma ideia clara de que aquilo que se ensina é necessário ser praticado, para que não seja um ensino inócuo ou um ensino que perpasse apenas pelo campo teórico, mas algo que se desenvolva na vida prática. Então eu quero fazer uma oração aqui para nós terminarmos esse mês. Eu tive um mês de julho abençoado. E tenho certeza você também que nos acompanhou aqui teve um mês de julho abençoado. Amanhã nós vamos profetizar na entrada de um novo mês. E eu aproveito aqui para dizer para você, no mês de agosto, nós vamos estar aqui com a temática Romanos. Romanos, a epístola do apóstolo Paulo aos Romanos. Uma epístola literalmente sensacional. Uma epístola doutrinária, cheia de conteúdo teológico e de muita aplicação prática. Então anota aí. Você quer aprender mais sobre Romanos? Você vai colocar aí o teu telefone para despertar, você vai acordar mais cedo, você vai acompanhar todo dia às 6 e 7 da manhã. Faça com que isso se torne um hábito para a tua vida. Nos acompanhe às 6 e 7 da manhã, você que tem possibilidade, e você que não, você pode assistir em outro horário. Então, mês de agosto, segunda a sexta, 6 e 7 da manhã, acordando para o propósito com a temática Romanos. Então, amanhã nós vamos profetizar. Mês de agosto, vamos estar estudando sobre Romanos, refletindo sobre Romanos, muita teologia, muito ensino bíblico e muita aplicação. Tá bom? Então, amanhã nós vamos estar orando aí para abençoar o mês de agosto e hoje nós vamos agradecer pelo mês de julho. Pai, nós louvamos o teu nome. Senhor, queremos te agradecer porque esse mês, Senhor, que nós estivemos aqui refletindo sobre oração, essa prática tão importante que o Senhor Jesus nos ensinou. E nós temos aprendido, temos colocado em prática e também temos visto a tua boa e poderosa mão agindo em nosso favor através da oração. Que o Senhor venha nos dar um agosto abençoado, mas nós queremos, de antemão, agradecer a Ti por esse mês de julho que o Senhor nos deu. Obrigado pelo Teu sustento, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Obrigado pela Tua palavra. Eu também aproveito para agradecer a vida de cada um espectador, cada um que acompanha o nosso programa. Aqueles que estão chegando agora, aqueles que já estão conosco. Derrama, Senhor, sobre a vida deles algo especial e que os ensinos sobre oração na vida deles possam continuar através da prática diária, através de uma disciplina diária para a vida espiritual, que é a oração. Por isso, eu oro a Ti, Senhor, e Te agradeço, em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Forte abraço para você. Nós estamos chegando ao final do mês de julho, ao final dessa temporada de temática oração, e amanhã nós vamos abrir agosto, glorificando o nome do Senhor, exaltando o nome dele e aprendendo sobre Romanos. Fique aqui, tem muitas surpresas para você no nosso canal. Parabéns para você que está aqui acordando para o propósito. Tchau, tchau e até amanhã.